12 de agosto de 2025. 0914 UTC. Sala de controlo do Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, ALMA, no norte do Chile. A instalação fica a 5.000 metros acima do nível do mar, um local onde o ar é rarefeito e o céu é extremamente claro. Nesta manhã, 66 antenas de rádio, normalmente apontadas para distantes berçários estelares, giraram simultaneamente para um novo conjunto de coordenadas. Ascensão reta 1836, Peri, declinação para 138 graus. Este setor do céu deveria estar vazio. Durante 42 minutos, o radiotelescópio mais caro da Terra ouviu o silêncio. Então, o silêncio foi quebrado. O fluxo de dados não chegou como um sussurro, não parecia o ruído aleatório do fundo cósmico de micro-ondas. Atingiu os sensores como um grito, um pulso de energia estruturado e rítmico na banda submilimétrica, com um ciclo de 1,4 segundos. A intensidade do sinal era tão alta que saturou as entradas do receptor, acionando um mecanismo de segurança automático de sobrecarga do sensor que desligou 3 das antenas principais. O astrônomo-chefe do turno, Dr. Aris Thorne, tentou registrar o evento como uma explosão de rádio transitória. Ele começou a digitar o relatório preliminar às 09:58 UTC. Às 10:15 UTC, a conexão de internet da instalação foi cortada. Às 10:30 UTC, um helicóptero sem identificação, mas carregando um código transponder vinculado ao Comando Conjunto de Operações Especiais do ZEUA, pousou no heliporto. O Dr. Thorne foi escoltado para fora do edifício por 4 homens em equipamento tático. Deixou o seu café na secretária. Deixou as suas chaves. Não foi visto desde então. A sua biografia na universidade agora o lista como estando em licença médica por tempo indeterminado devido à demência precoce. O Dr. Thorne não tinha demência. Ele tinha dados. E esses dados provavam que o objeto conhecido como 3I Atlas não era uma rocha. Era um transmissor. Esta é a realidade do projeto Indigo. Não é uma missão científica, é um protocolo de contenção. O seu objetivo não é compreender o objeto que se aproxima da Terra. O seu objetivo é garantir que não o compreenda até que seja tarde demais para entrar em pânico. Sou um ex-analista da Agência de Inteligência de Defesa, designado para o grupo de trabalho Índigo. Estou a quebrar o meu acordo de confidencialidade porque a matemática já não permite a sobrevivência. Vocês merecem saber o que está a chegar. A anomalia. O espectro impossível. Vamos deixar de lado os comunicados de imprensa da NASA e olhar para a física pura. A narrativa oficial é que 3I Atlas é um cometa interestelar, provavelmente ejetado de um sistema solar no complexo de Órion. Os cometas são bolas de neve sujas, gelo, poeira, rocha. Quando se aproximam do Sol, aquecem. O gelo sublima em gás, arrastando poeira consigo. A luz solar atinge essa poeira e reflete de volta para nós. A física tem regras. Uma delas é a dispersão de Rayleigh. Partículas pequenas dispersam a luz azul e deixam a luz vermelha passar. Partículas de poeira maiores refletem um espectro neutro. É por isso que os cometas geralmente parecem brancos, cinzentos ou ligeiramente vermelho-acastanhados. Eles são empoeirados. O 3I Atlas é azul. Não é o azul pálido e esbranquiçado de uma cauda de gás. Estamos a falar de um azul cobalto elétrico penetrante e neon. No espectro visível, é mais brilhante e mais azul do que a estrela Rigel. Para um objeto passivo com uma temperatura superficial de menos 100 graus Celsius emitir luz neste comprimento de onda específico, ele precisaria ser composto por gelos exóticos que não existem na tabela periódica. Ou então, ele não está refletindo a luz solar, ele está gerando sua própria luz. Em 25 de outubro de 2025, o Laboratório de Física de Alta Energia em Berkeley, Califórnia, apontou seu analisador espectral automatizado, Skynet 4, para o objeto. Às 0:13:14, o sistema travou. O log de erros exibia valor de entrada fora do intervalo. O fluxo de fotões no espectro azul e ultravioleta C excedeu a produção solar em 400 vezes em relação à área da superfície do objeto. Pense nisso. Uma rocha com 5 km de largura ofuscando o Sol no espectro UV. Isso não é sublimação. Isso é ionização. A assinatura Cherenkov. Para entender o que estamos a ver, é preciso olhar para um reator nuclear. Observe a piscina de resfriamento.
aquele brilho azul misterioso e bonito que envolve as barras de combustível? Esse é o efeito Cherenkov. Ele ocorre quando partículas carregadas, geralmente elétrons, se movem através de um meio, como a água, mais rápido do que a velocidade da luz nesse meio. Isso cria uma onda de choque de luz, como um estrondo sônico para os olhos. Mas o espaço é um vácuo. Não há água, não há ar, não há meio para as partículas interagirem. De acordo com a física padrão, a radiação Cherenkov não pode existir no vácuo, a menos que o vácuo não esteja vazio. Um artigo teórico vazado do Grupo Índigo postula que o objeto está rodeado por um campo de contenção de alta densidade, uma garrafa magnética. O meio não é água, é um escudo de plasma superdenso preso numa rede magnética. Dentro desse escudo, um motor está a funcionar. Um sistema de propulsão que acelera partículas a velocidades relativísticas. A luz azul que vemos é o escape de um motor de nave espacial, filtrado por um escudo magnético que luta para conter a energia de uma pequena estrela. Não estamos a ver um cometa. Estamos a ver o clarão de uma manobra de travagem, o custo humano, o incidente do Chile. A evidência não está apenas nos números, está nas queimaduras. 3 horas após a detecção em Berkeley, um relatório médico perturbador foi arquivado na base de dados segura da Organização Pan-Americana da Saúde. ID do caso, CL-994-alfa. 3 homens, astrônomos amadores, apresentaram-se num hospital regional na região de Atacama, no Chile. Estavam a gritar. Eles estavam a observar 3I Atlas através de telescópios ópticos modificados de alta abertura. Estavam à procura de detalhes na coma. Eles observaram o objeto por aproximadamente 45 minutos. Quando chegaram ao pronto-socorro, seus sintomas eram idênticos: fotoqueratite aguda. Suas córneas estavam queimadas. Suas retinas mostravam sinais de descoloração por raios ultravioleta. Seus rostos estavam vermelhos, descascando, como se tivessem adormecido sob uma lâmpada de bronzeamento por 10 horas. Eles não olharam para o sol. Era noite. Eles olharam para um cometa a 150 milhões de quilômetros de distância. Compreende a energia necessária para queimar um olho humano através da ocular de um telescópio a essa distância? Um maçarico de soldadura não conseguiria fazer isso a 1,5 km de distância. Este objeto fez isso do outro lado do sistema solar. Está a emitir radiação UV forte na faixa dos terawatts. As autoridades chilenas foram silenciadas em 6 horas. O diagnóstico oficial nos registros hospitalares foi alterado para conjuntivite química causada por poeira de fertilizante levada pelo vento. Os homens foram transferidos para uma instalação privada pertencente a uma empresa de fachada ligada à CIA. Não falam com as suas famílias desde então. A purga acadêmica. A comunidade científica não é cega. Eles veem os dados, mas têm medo. Em 30 de outubro, o professor Leonard Vance, astrofísico titular da Universidade de Harvard e um dos principais especialistas em meios interestelares, publicou um artigo no servidor de pré-impressão archive.org. O título era seco: Linhas de emissão anômalas de xenônio 135 no espectro do objeto interestelar 3I. O conteúdo era explosivo. O xenônio 135 não é um gás natural encontrado em cometas, não existe em nebulosas. É um isótopo específico e de vida curta criado durante a fissão nuclear. É um veneno de reator, um resíduo que se acumula nos núcleos nucleares e deve ser ventilado ou queimado. Se o 3I Atlas está a libertar xenônio 135, é uma máquina que opera em um ciclo de fissão. Está a despejar o seu calor residual e gás venenoso à medida que desacelera. O artigo ficou online por 18 minutos. Então, o servidor sofreu um erro crítico no banco de dados. Quando voltou a ficar online, o artigo tinha desaparecido. Não apenas apagado, eliminado. O número DOI foi reatribuído a um artigo sobre erosão do solo em Nebraska. O professor Vance foi colocado em licença administrativa na manhã seguinte. O seu e-mail da universidade foi apagado. O seu laboratório foi selado com fita de risco biológico, ostensivamente para remoção de amianto. Eu vi os memorandos internos. Não há amianto. Há apenas uma equipa de peritos forenses do FBI a retirar os discos rígidos e a destruir as notas em papel. Vance está atualmente numa instalação segura de interrogatório, em Maryland. Dizem-lhe que, se voltar a mencionar o Xenon 135, a sua pensão será revogada e os seus filhos serão colocados na lista de proibição de voos.
Conclusão da fase 1. Isto é, o vácuo de informação. Estão a limpar a internet, a intimidar cientistas e a esconder as provas físicas. Os comunicados de imprensa da NASA sobre ionização de monóxido de carbono são um insulto à química básica. Eles sabem que não percebes de matemática, estão a contar com a tua ignorância. Mas a luz azul está a ficar mais brilhante. Agora já dá para ver com binóculos. Um olho frio e implacável na constelação de Peixes. Não é natural, não é amigável. E está a observar-nos tão atentamente quanto nós o observamos. O projeto Indigo está a falhar porque não se pode esconder um segundo sol. O cometa é um motor. O motor está ativo e a nave está a abrandar. Por que se abranda no espaço profundo? Abranda-se para entrar em órbita. Abranda-se para chegar. 15 de novembro de 2025. A sala de reuniões da Agência Nacional de Inteligência Geoespacial está em silêncio. No ecrã principal, um novo mapa do hemisfério norte brilha em tons intensos de vermelho e laranja. Não é um mapa meteorológico, é um mapa de interferência eletromagnética. A designação no topo do ficheiro diz evento de desvio para o azul. Este é o termo que eles usam quando pensam que não estamos a ouvir. Desde que o objeto iniciou a sua fase de emissão azul, a ionosfera da Terra tem reagido violentamente. Começou com a rede GPS. Os condutores em Londres descobriram que as suas aplicações de navegação estavam desviadas em 300 metros. Os tratores automatizados no meio oeste americano pararam nos campos, incapazes de captar um sinal. A explicação oficial foi atividade solar invulgarmente elevada. Mas o Sol está calmo. O vento solar está calmo, a interferência vem do objeto. A aura azul que envolve o 3I Atlas não é apenas luz, é uma nuvem de plasma altamente ionizada, efetivamente uma enorme gaiola de Faraday ou um campo de interferência. À medida que o objeto se aproxima da Terra, esse campo está a interagir com a magnetosfera do nosso planeta. Está a criar um ruído de fundo, está a cegar os nossos radares de alerta precoce. Os satélites DSP da NORAD, projetados para detectar o calor de um lançamento de míssil, estão a relatar uma degradação de 40% na eficiência dos sensores. Estamos efetivamente cegos. Se um míssil nuclear fosse lançado hoje, talvez não o veríamos até que ele atingisse o alvo. Este é o cenário de pesadelo para o Pentágono. Eles estão a perceber que o seu escudo de trilhões de dólares é inútil contra um adversário que pode simplesmente desligar as luzes. Os analistas militares já não debatem se o objeto é artificial. Esse debate terminou em outubro. Agora, debatem a sua função. Por que o campo azul? Por que agora? Uma facção dissidente dentro da Agência de Inteligência de Defesa propôs a teoria do espelho. Eles argumentam que a radiação azul é opaca ao radar. Não podemos ver através dela. Presumimos que o objeto dentro tem alguns quilômetros de largura porque é isso que a luz sugere. Mas e se a luz for uma tela? E se o objeto dentro estiver se desdobrando? E se o brilho azul for a camuflagem de uma frota? Em 18 de novembro, o orbitador lunar chinês Kekiao-2, posicionado no ponto de Lagrange L2 atrás da Lua, teve uma linha de visão clara para o 3I Atlas, sem interferência atmosférica da Terra. Por 12 segundos, ele transmitiu telemetria que desafiava a lógica. O seu radar de abertura sintética conseguiu penetrar a camada externa do plasma azul. Não viu uma rocha, viu ângulos, geometria euclidiana rígida, cantos de 90 graus, superfícies longas e planas que refletiam perfeitamente as ondas de radar. A natureza não constrói ângulos retos. A erosão não cria planos perfeitamente planos com quilômetros de comprimento. Os dados sugerem uma megaestrutura, uma rede, ou talvez uma plataforma de armas que utiliza coletores solares. 4 horas após transmitir este pacote de dados, a Administração Espacial Nacional da China informou que a Kekiao-2 havia sido perdida devido a um impacto de micrometeorito, uma impossibilidade estatística. Não se é atingido por uma rocha no espaço profundo 4 horas após escanear uma nave alienígena. É-se atingido por um tiro, ou fica-se tão preso que os equipamentos eletrônicos queimam. A destruição da sonda chinesa foi o primeiro tiro de uma guerra não declarada. O silêncio de Pequim é mais alto do que qualquer protesto. Eles sabem o que aconteceu e estão aterrorizados. Os governos do mundo estão paralisados por uma constatação que muda a história da humanidade. O objeto não está apenas passando. A ionização da nossa atmosfera está aumentando diariamente.
O desvio para o azul está a alterar a composição química da ionosfera. Pilotos que voam em altas altitudes estão relatando cheiro de ozono na cabine e falhas inexplicáveis nos equipamentos. Este não é um efeito passivo. Trata-se de engenharia ambiental ou fumigação. Eles não podem derrubá-lo. Um ataque cinético a um objeto protegido por um campo de plasma de alta energia seria inútil. Um ataque nuclear resultaria num EMP que destruiria a nossa própria civilização sem provavelmente afetar uma nave capaz de viagens interestelares. Não podem escondê-lo. Está a tornar-se visível a olho nu. Uma segunda estrela no céu noturno, fria e azul, zombando da nossa ignorância. Então, escolheram a única opção que restava: o silêncio. Estão a ganhar tempo. Estão a transferir os bunkers de continuidade do governo para profundezas seladas e revestidas de chumbo. Estão a proteger as redes militares críticas. Estão a deixar a infraestrutura civil, a internet, a rede elétrica, o GPS, a apodrecer na maré crescente de interferência. 1 de dezembro de 2025. A escalada. O brilho azul já não é apenas uma anomalia visual, tornou-se uma crise atmosférica. Relatos de pilotos que voam nas rotas polares descrevem um novo fenômeno: fogo de São Elmo em esteroides. Descargas estáticas dançando pelos para-brisas a 35 mil pés, não em uma tempestade, mas em céu limpo. A ionosfera está a ser carregada. O 3I Atlas está a arrastar um rasto magnético pelo nosso sistema solar e a Terra acaba de entrar na turbulência. A narrativa pública está a desmoronar-se. A explicação da NASA sobre o cometa está agora a ser abertamente ridicularizada por cientistas independentes que ainda não foram silenciados. A doutora Elena Vance, física de plasma do CERN, publicou uma análise em vídeo do desvio para o azul num servidor descentralizado. Ela demonstrou que a energia necessária para sustentar a nuvem de ionização em torno do 3I Atlas é equivalente à produção de um fragmento da esfera de Dyson. Isto não é uma rocha, disse ela, olhando para a câmara com a voz trêmula. Esta é uma manobra de travagem de uma nave espacial. Eles estão a despejar impulso no nosso campo magnético. O vídeo foi removido das principais plataformas em menos de 1 hora, rotulado como informação errada prejudicial. Mas milhões de pessoas viram-no. A semente da dúvida germinou numa floresta de medo. 5 de dezembro de 2025. O apagão. Às 14 UTC, a rede global de GPS sofreu uma desincronização catastrófica. Durante 18 minutos, o sinal de temporização desviou-se 400 nanosegundos. Parece pouco, mas não é. Isso fez com que os algoritmos de negociação automatizados de Wall Street entrassem em colapso, eliminando trilhões em riqueza virtual em segundos. Os sistemas de controle de tráfego aéreo congelaram. As redes elétricas do norte da Europa dispararam os seus disjuntores de segurança, mergulhando a Escandinávia na escuridão. A explicação oficial? Um erro de atualização de software. Uma mentira. A verdade encontra-se nos registros confidenciais da Força Espacial. Naquele exato momento, o 3I Atlas pulsou. Uma rajada direcionada de energia eletromagnética de alta frequência apontada para a constelação de satélites GPS. Não foi um ataque, foi um ping. Um teste, como um sonar de submarino a emitir um sinal para o casco de um navio para medir a sua espessura. Eles estão a mapear a nossa infraestrutura, estão a testar a nossa resiliência, e nós falhamos. A resposta militar tem sido frenética e fútil. A operação Night Watch foi ativada. Os aviões E-4B Doomsday estão no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana. A tríade nuclear está em DEFCON 2. Mas de que servem os mísseis balísticos intercontinentais contra um alvo que pode manipular a gravidade? Um relatório vazado da Rand Corporation, intitulado Engajamento Assimétrico com Civilização do Tipo Segundo, conclui que qualquer resposta cinética da Terra seria equivalente a atirar uma pedra em um tanque. A recomendação? Não se envolva. Tente se comunicar. Prepare-se para a subjugação. Os efeitos biológicos estão a intensificar-se. O cheiro de ozono relatado pelos pilotos agora está a ser relatado por pessoas em cidades de alta altitude, como Denver e La Paz. As internações hospitalares por enxaquecas inexplicáveis e vertigens aumentaram 300%. Este é o zumbido.
Uma vibração de baixa frequência que muitas pessoas podem ouvir, ou melhor, sentir nos dentes. É a ressonância do motor do objeto interagindo com a crosta terrestre. Estamos a ser vibrados a nível molecular. 10 de dezembro de 2025. A confirmação visual. Astrofotógrafos amadores, usando técnicas de imagem afortunada para contornar a distorção atmosférica, capturaram a estrutura dentro da nuvem azul. Não é redonda, não é orgânica. É uma agulha, um cilindro longo e fino com quilômetros de comprimento, mais escuro do que o vazio do espaço. Absorve a luz. O brilho azul emana da parte traseira, do cone do motor. Ao longo do casco, há luzes, padrões. Não são reflexos aleatórios, mas uma sequência. A internet é inundada com essas imagens antes que os sensores consigam apanhá-las todas. A agulha no céu torna-se o símbolo da nova era. As pessoas estão a reunir-se nos telhados observando-a. Já não se move como um cometa. Está a manobrar. Está a deslizar para uma órbita de alta excentricidade que a levará sobre os polos. Por que os polos? Porque é aí que as linhas do campo magnético entram na Terra. Essa é a porta dos fundos. Se eles querem aterrar ou se querem injetar algo na nossa atmosfera, os polos são o ponto de injeção. 12 de dezembro de 2025. O silêncio das elites. Os bunkers estão selados. Os âncoras de noticiários continuam a ler os teleprompters, dizendo-nos para mantermos a calma, mas os seus olhos estão aterrorizados. Eles sabem. Os ricos desapareceram. Os aeródromos privados estão vazios porque os jatos já partiram. Eles não estão mais indo para ilhas, estão indo para o subterrâneo. Os locais de continuidade do governo, Mount Weather, Raven Rock, os abrigos profundos em Ozarks, estão selados. As portas estão trancadas por dentro. Eles abandonaram a superfície. Esta é a traição definitiva. Eles sabiam. Sabiam há meses. O projeto Indigo não era para estudar o objeto, era para ganhar tempo para construir as arcas. Eles usaram a mentira do cometa para manter as estradas desimpedidas, para manter a economia a funcionar apenas o tempo suficiente para extrair os recursos de que precisavam. Agora, eles se foram. E nós estamos aqui, olhando para o fantasma azul. O que vem a seguir? A teoria do espelho sugere que a luz azul irá desaparecer. Quando o motor se desligar, quando o escudo cair, nós iremos vê-los, e eles irão ver-nos. Serão eles conquistadores? A história do contacto entre civilizações com vastas disparidades tecnológicas sugere que sim. Quando os espanhóis chegaram às Américas, não foi uma negociação, foi um apocalipse. Nós somos os astecas. Eles são os conquistadores, e o 3I Atlas é o seu galeão. Mas há uma possibilidade mais sombria, uma teoria sussurrada nos cantos mais escuros da comunidade de inteligência. A teoria do colhedor. E se eles não estiverem aqui por nós? E se estiverem aqui pelo planeta? E se formos apenas uma infestação num recurso que eles querem reivindicar? Eles podem nem lutar contra nós, podem apenas fumigar. O cheiro de ozono, a radiação, o zumbido. Talvez isso não seja um efeito colateral, talvez seja a fumigação. A conclusão final é fria, estamos sozinhos. As instituições em que confiávamos, os governos que pagávamos, a ciência em que acreditávamos, tudo falhou ou fugiu. Estamos na praia enquanto o tsunami retira a água e a única coisa que resta a fazer é segurar a mão da pessoa ao seu lado. A luz azul é a única verdade que resta. É linda, é assustadora. E está a aproximar-se. Esta é a última entrada no registro. A espinha dorsal da internet está a falhar. A rede elétrica está a oscilar. O zumbido está tão alto agora que faz tremer as janelas. Não desvie o olhar. Testemunhe. É o fim de um mundo e o início de outro. Boa noite e boa sorte.